E hoje vamos bater um papo com uma menininha aqui, Dona Carmen Stoebel, mais conhecida por minha mãe, ou por muitos conhecida como Dona Mídia. E aí, Dona Mídia, tudo bem? Tudo bem. Então vamos bater um papo, né? Vamos. Conversar um pouquinho. Já vamos começar falando dessa cozinha aqui, que às vezes eu coloco nas gravações e o povo comenta que essa cozinha lembra a cozinha da minha avó, a da minha mãe era azul. De onde surgiu essa cozinha aí? Quanto tempo ela tem? Muito velha, muito antiga. Tem um xodó para minha cozinha aqui. Tem o E quê? Uns 40 anos ou mais? mais de 40 anos. Foi Sei que comprada? tinha azul, vermelha, amarela, verde. Eu fui a única que tive amarela. Os outros eram tudo outras cores. As... Eu fui arrecadando um dinheirinho, eu mesma, e fui juntando e comprei ela sozinha. E as tuas irmãs tinham também. Também. Uma era azul, a outra era vermelha. E minha cunhada era um vermelho também. Então me conta um pouquinho aí da tua infância. A senhora acha que a sua infância foi mais difícil ou mais feliz? O que que você acha, assim? Sei lá, Comparado aos dias de hoje, por bem exemplo. diferente os dias de hoje. Mas eu gostava. Às vezes eu lembro, não, às vezes não. Sempre eu lembro quanta diferença tinha que nós brincava fora, não tinha eletro, assim, digamos, coisas digitais para brincar, era tudo por fora, Qual que era a na brincadeira que a natureza. mãe mais gostava? Nós brincava de fazer casinha fora, embaixo das árvores, fazer massinha de barro para nós colocar nas forminhas, daí nós deixava secar no sol e nós fazia que era comidinha. É coisa que a gente não esquece assim bastante, mas tem muita brincadeira. Daí meus irmãos tinham carinha de bodes, cabrito, puxavam o carrinho, nós tudo em cima, e eles tinham areamento nos cabrito e eles tocavam a carrocinha e nós tudo em cima nos moros por aí. Descia disparado, era bem divertido. Então, o seu pai era o seu Luiz Luiz Stoebel, a Stoebel, sua mãe a Dona Maria Ana Maria. Stoebel, e eles Uhum. tiveram quantos filhos? Nós éramos 7 irmãos, 4 mulheres e 3 homens. E a senhora era qual deles? Eu fui a quinta. A quinta a nascer. É, É. isso. E daí brincavam juntos os Brincava, tudo irmãos. junto, tudo, ninguém brigava, ninguém, tudo igualzinho brincando. Até que meu pai montou uma fabriqueta de farinha de mandioca, era aqui pertinho, onde que nós mora, aqui em casa. Então, nós estamos no local da fabriqueta. E aí meus irmãos, tudo, e o pai iam fazendo farinha de mandioca na época do aipim, né? E nós ia ajudar a fazer mandioca, daí nós lavava as peneiras, batia tudo na água, bem limpinho. E à noite, quando saía uma última fornada da farinha de mandioca, cada uma de nós pegava um punhado assim e nós ia correndo para casa. Daí tinha uma porteira para nós passar e nós não conseguia abrir, porque estava com a mão que era só farinha de mandioca. Nós se jogava no chão e passava por baixo da porteira, cara, o punhado de farinha. Nós chegava até empapufado lá em cima até nós comer aquela farinha. Íamos na mandioca. E se fosse voltar num dia assim da tua infância, que dia a senhorita gostaria de voltar? Essa é essa fase que a gente trabalhava e Qualquer brincava. dia dessa Que a fase. gente trabalhava e brincava, ia na roça também, nós era novo, ia tudo para a roça. A roça era plantado tudo com arado de cavalo, e enxada, capinado e roçado com foice. Aí meu pai arava, mandava nós ir plantar feijão. O que nós fazia? Plantava até nos buracos de tatu, nós punhava bastante lá. Mas era para acabar logo a semente de feijão, né? Aí meu pai ia lá depois que nascia, ele dava uma volta sempre de a cavalo, né? Nos matos, nas roças. E ele via lá os buracos de tatu, tudo nascendo feijão, mas nós levávamos um show dele. Isso foi tudo uma lição. E o que que vocês costumavam plantar sempre? Só o feijão? Feijão, milho, aipinhas, batata doce, tudo que era para sobrevivência da família, nós plantávamos. Tudo que era plantado era Era consumido consumido pela família. porque a família era grande Grande, também, né? sim. Só os Era. pais e os filhos já são 9 Pois pessoas, é. mais os agregados, né? Mas, e daí parava toda a criançada que tinha parente e por perto, e toda a piazada conhecida gostava de ficar ali. O meu pai, ele não era uma pessoa ruim, nunca bateu no filho, mas ele corrigia nós só com o olhar dele. Se nós estava errado, ele só fazia o olhar dele ali, nós já respeitava. Quer ver, como chegava a visita lá em casa,
Ele só, na visita chegando por uma porta, ele fazia assim para nós. Nós, ó, corria com o olho dele em cima, andava. Então as crianças não ficavam perto quando Não, tinha nós visita. não ficava perto. Daí eles serviam um café, digamos assim, né? Para as visitas. Quando era a hora de nós comer, a mãe chamava nós e dava uma fatia de pão, aqueles pão redondo que ela fazia, né? Uma fatiazona daquela para cada um de nós sair lá fora comer. Nós saía tudo quietinho, parecia uma gaitinha de boca segurando aquele pão. E nós ficava comendo lá fora. Era tudo bem respeitado. E a tua casa, como que era, assim? Era grande? Tinha muitos quartos? Era bem grandona, daí bem de varandão e muito grande. Bastante quarto. Tinha sote e embaixo também sala, cozinha, tinha quarto e... E as meninas e os meninos dormiam em quartos separados? Separados. O menino num quarto e as mulheres no outro quarto. 2 quartos para as mulheres, que era 4, né? E os homens no outro quarto. Que um ainda era mais novo, nasceu por último, né? Tinha fogão a lenha? Tinha. Esse era o essencial, que tinha e não podia faltar, e até hoje não pode faltar. E fazia o fogo cedo já? Cedo. Aí não tinha fogão a gás, não tinha luz elétrica, não tinha chaleira elétrica. A água pro chimarrão da manhã que eles tomavam já era aquecida no fogão a lenha. Então eles faziam primeiro o fogo no fogão a lenha para daí tomar chimarrão. Aí eles iam para a mangueira tirar leite e nós ficava lá por dentro, já ia fazendo café, aí eles voltavam, daí tomavam café e feijão virado junto sempre de manhã, bem reforçado já. E falando em comida, então, qual que era a comida que não podia faltar de jeito nenhum? Pois, olha, o pão e sopa de noite sempre, sopa salgada. E depois de almoço sempre tinha que ter sobremesa, seja lá o que for, era sopa de pera, era sopa de pêssego, ou era coalhada, ou era qualquer coisa tinha que ter. Eu lembro muito Leite que a gente com farinha de milho. Comia coalhada, né, com açúcar, Com né? açúcar, Era uma tradição sempre, depois do almoço, a avó fazia pra gente coalhada para comer com açúcar. E era assim, costumeiro que ninguém saía de volta da cozinha sem ter aquela sobremesa. E eu não cheguei a conhecer o vô Luiz, né, mas assim, pelas histórias que contam, ele era uma pessoa muito boa, de bom coração, ajudava sempre os outros. Sempre ajudou. E tanto é que ele era bom, porque até as crianças estranhas, não só assim, parentes da família paravam ali, mas era bastante gente. E até que paravam para casa dos professores, que eles iam de Mafra lecionar as aulas aqui nas escolas, eles paravam tudo com nós. Era bastante gente na casa. Tinha vezes que tinha bastante professor e a piazada que se criou com nós ali, dava umas 25 pessoas, 30 até na casa. E era um batalhão. Falando em professor, então agora vamos confirmar se essa história é verdade. Como que vocês iam para a escola antigamente? Meu Deus, a pezito de chuva ou geada, nós ia a pé. Nós toda a vida andamos a pé. Ainda a minha mãe vendia, nós tirava leite, né? E a mãe vendia o leite ali para a vila. Então nós ia já para a escola entregar, e tinha que entregar o leite antes de chegar na escola já para as pessoas que compravam o leite. Nós ia com as malinhas de leite já em mochila de aula, que não era mochila igual hoje em dia, era feito de saco de ração. E lá na escola, como que era? Vocês estudavam separados, todo mundo junto? Na primeira aula, ano que eu fui, era toda a série junto. Primeira, segunda, terceira e quarta. Aí a professora, que é até a Marlene Carvalho, que agora é da família Stoebel, casada com Antônio Stoebel, ela dividia o quadro em 4 pedaços, para primeira série, segunda, terceira e quarta. Tudo sentadinho nas carteiras também, 4 filas. Primeira, segunda, terceira e quarta série. Tudo separado. E assim era a escola multisseriada que a gente chama, então, né? Deve ser. E aí foi até a 4ª série. Até a 4ª série. E o lanche da escola tinha? Tinha. Nós, menina da sala mesmo, que tinha que fazer o leite em pó ou fazer sopa de verdura, legume. Aí, quando era sopa, nós tínhamos que levar as verduras de casa, os legumes, tudo daí. E era só as meninas? Só as meninas. E os meninos não? Não, os meninos não. Por que os meninos não faziam? Sei lá, acho que eles não misturavam para mandar lá para a cozinha o piá com menina, né? Deve ser isso. Não ia ser uma boa ideia. Não ia ser uma ideia. E aí a senhora estudou até a 4ª série? Até a 4ª série, quando era de criança. Aí era o que tinha na época, né? Era o que tinha, só.
E o resto era tudo pra fora, longe daí. Daí o pai... Daí já é costume, os pais não deixavam as filhas sair pra longe, né? Tanto que depois eu terminei até a 8ª, pelo SEJA, e depois fiz também até Terceirão, o ensino É, médio. ensino médio. Daí fiz tudo, mas depois de bem casada, bem adulta já. E conta uma arte aí que você aprontou com os teus irmãos ou sozinha. Lembra de alguma coisa de quando era criança? Mas eu não lembro, eu não aprontei arte, pois eu era quietinha. A senhora era tranquila então, mãe? Tranquila, não era artista. E eu lembro da senhora contando de couro de boi que vocês matavam, tinha o açougue, né? Tinha, meu E pai aí o que tinha. vocês faziam com o couro do boi? Aí, o meu pai tinha matador na casa e o açougue era lá pra vila. Aí o couro do boi eles curtiam com sal, passava sal, deixava enrolado ali até que sugasse todo o sangue. Aí eles punhavam em taquara, estaqueavam ele e penduravam nas árvores para secar. Aí o meu pai fazia laço, fazia areador, fazia chicó, essas coisas tudo para lidar com o gado, areamento para os cavalos, com os couro de boi. E também ele vendia esse couro seco porque os outros também compravam para fazer essas mesmas coisas. E aí todo mundo ajudava. Todo mundo ajudava, todo mundo ia para lida. Tanto é que daí o açougue meu pai passou pro meu irmão mais velho, o Marcelino, que ele tem até hoje esse açougue ainda. Açougue e Stoebel. Stoebel. E hoje é domingo de Ramos, né? Sim, hoje é domingo de Ramos. Como que era o domingo de Ramos, a Semana Santa na época lá dos pais, dos irmãos? Era a mesma coisa ou era diferente? Muito severoso. Aí, era na Semana Santa, mas já nós se preparava tudo uma semana antes. Tanto é que até hoje eu trago comigo essa tradição aí. Muito respeito. Então, nós tínhamos que fazer tudo o serviço que era grosseiro antes da Semana Santa, porque daí vinha o domingo de Ramos, que nem hoje, né? Aí nós não fazia mais nada de serviço pesado, era só o servicinho do dia. Aí na sexta-feira santa, nós não podia fazer barulho, nós não podia subir, tanto é que eu sou uma baita de uma subiadeira, né? Isso eu faço de arte. Nós não podia subiar, nós não podia cantar outros cantos, escutar rádio, nem sequer música, essas coisas. Quer ver varicaso. Meu pai brigava assim com nós, mas não faço isso. Terreiro, né, que tem terra, disse que não podia varer, né, tinha que ficar sem varer nada. Então nós ficava de boa na sexta-feira, era só ir para a igreja, fazer as orações e tudo, mas era bem severo. Falando em assovio, né, e também comentou ali da fábrica de mandioca, depois nós vamos encerrar o vídeo lá então na fábrica de mandioca, né, no que restou, aliás, e vamos dar um assobio pro povo ver aí então. Vamos assoviar. Então eu já sou famosa assobiadeira, por aí já vão me conhecer. E o dia da Páscoa mesmo, ou do Natal, como que eram? Ganhavam muitos presentes? Não. Não, bem pouquinho. Era casquinha de ovo, lavada, daí nós, era pintado. Tudo a mãe fazia escondido, nós não via nada, nada. Daí ela lavava, pintava com água de beterraba, água de chimarrão, da erva de chimarrão, que ela lá cozinhava dentro, ficava verde, ficava vermelho. Aí ela enchia com paçoquinha, ela fazia uma paçoquinha, ou comprava umas balinhas bem miudinhas que tinha no comércio para encher as casquinhas. E lá, de vez em quando, era um coelhinho de chocolate com os ovinhos bem pequenininhos junto. Mas era uma cestinha basiquinha, mas não ficava alegre que só. Uma alegria e tanto. E no Natal a mesma coisa? No Natal também, era bem pouca coisa. Chocolate era só nessas datas mesmo? Chocolate no Natal não tinha, era só um brinquedinho qualquer. Nós ganhávamos uma boneca, mas aquilo nós nem brincava para nos estragar. E eu tenho certeza que ficavam muito felizes, né? Muito, muito. E vocês iam para a igreja também, na época, assim, com roupas diferentes? Como que era a roupa da época para ir para a igreja? Para a igreja era bem tudo fechada a roupa, não tinha nada de degote, de pescoço assim de fora e tal, e era tudo bem educado. E a roupa de ir para a igreja não dava para usar nos outros dias? Não, era aquela sagrada, só da igreja. Era roupa de missa? Roupa de missa, verdade. E de escola também. Era uniforme, mas era uma sainha feita de preguinha, bem bonita até, e uma camisa branca. E daí a dita conga, era conga nosso calçado, né? Daí era com aquela conguinha azul, mas era um traje da hora. Pra nós, aí saía muito chique com ele. E imagine que o teu pai e com a tua mãe vivessem hoje, né? Principalmente seu Luiz, que faleceu mais cedo.
Uma coisa que acontece hoje, que eles iriam ver, por exemplo. E eu acho que ia ser a tecnologia, que eles iam admirar e comentar muito. Um celular, um computador, uma televisão, para eles iam ficar surpresos. Tanto é que nem eu, quando você comprou o celular, eu não, nem eu tinha até medo de pegar na mão, de medo de desprogramar. E eu para aprender também, demorou. Até agora não sei bem ainda, mas vai, quebrando aí. E hoje as gerações têm mais E facilidade, né? hoje já, desde criança, já eles sabem lidar com o celular. Vamos encerrando por enquanto. Outra vez gravamos um outro vídeo, porque se for Então, contar todas as histórias vai ficar longo, vai, né? fica longe. E tem coisa, né, para nós contar. Mas vamos encerrar assim com um conselho, como faz o JJ88, né? Um conselho que a senhora daria para as gerações, uma coisa que acha importante de deixar registrado. Eu acho, sim, que tomando lá pelo caminho que a gente aprendeu, né? Para os jovens de hoje, que eles estão assim meio desleixados, que eles levem mais a sério a vida, a viver do bem, não do mal. Deixar esse negócio de coisas do mal de lado e passar pro lado um pouquinho, pelo menos, do lado que a gente viveu, que vai ser bem diferente. Muito bem. Então vamos encerrar com o assovio lá na antiga fábrica de mandioca. Então aqui nós estamos no que restou da antiga fábrica de farinha de mandioca, isso? Isso. Então esse aqui ficou a caixa d'água que tocava o dínamo. Tinha um dínamo que tocava a fabriqueta de farinha de mandioca. Então aqui assim era a fábrica. Ó. Vinha água por lá por uma bica e tocava aquele dínamo e tocava todos os maquinários dentro. Então esse aqui é o que sobrou. E sobrou esse local que era aqui em cima a fábrica de mandioca. E o lugarzinho para mim, para nós construir, que eu moro aqui de tanto que eu comi farinha de mandioca, pois vim morar aqui na fábrica de farinha de mandioca. E tinha uma construção de madeira aqui também? De madeira, era 2 andares, que daí o aipim vinha e despejava em cima e já passava no lavador lá em cima e de cima desbanchava para baixo, daí tinha para maquininha para moer ele, que moía, a outra prensa para imprensar a farinha de mandioca, daí tinha a outra que ia para a prensa que corria aquela goma, a água branca que a minha mãe aproveitava para fazer o polvilho. Aí ela cortava o polvilho, tudo quadradinho, aquela goma, né? E secava no sol. Pior, se não desse sol, ele azulava tudo, daí perdia tudo aquilo. Mas daí lá nós secava no sol, esbrugava tudo aquilo e moía bem fininho. E nós fazia a bolacha de polvilho e a rosca de polvilho. Mas já era bom, muito bom. Ah, então é por isso que a senhora gosta tanto de rosca de polvilho. Eu gosto que vem de aipim, é comigo mesmo. É bom, né? Aipim com carne de porco, então. Isso, aipim com galinha caipira, nós tinha com carne de porco caipira, já era bom. Sou criada na farinha de mandioca e no aipim, e não posso dizer que não. Muito bem. Então agora eu gostaria que a senhora fizesse aquele tradicional assovio. Só vamos esperar um pouquinho que agora tem uma cigarra aqui que tá atrapalhando então, o teu cantar. Então eu vou imitar um chupim, tem bastante aí. Eu imito o trinca-ferro quando eles vêm perto, mas vem bastante passarinho. Como eu subi, eu vou fazer o do chupim agora. E agora um bem alto, então, assovio. Esse é característico tradicional, então. Esse é. Então, tchauzinho pra turma. Tchau. Até mais. Curta aí, deixa um like.